Salve, salve, galerinha! Bom dia! Viemos aqui com mais uma videoaula sobre as nossas séries, né? Hoje nós vamos falar de quadril, né? Daí te pergunto, vocês vêm fazendo a sua parte, usando máscaras, luvas de proteção, álcool em gel, tomem bastante cuidado, se previnem, ok? Esse é o nosso recado da Clínica Health aqui. Procuramos trabalhar com 100% de qualidade no atendimento e segurança quanto às normas da OMS, tá? Segundo o decreto estadual. Então, vamos ao que interessa. A nossa aula de hoje é sobre quadril. Então, venho perguntar para vocês: você sente dor na lombar? Se você sente dor na lombar, eu vi esse vídeo até o final, que esse vídeo pode vir a te interessar, tá? Então, venho a destacar que sempre a boa orientação faz a diferença, né? E está aí perguntando, o que é isso, professor? O que é anteversão pélvica? Então, a gente vai conhecer uma patologia que é causada por encurtamento de alguns membros que causam o deslocamento original do nosso quadril, ok? Então, o nosso tema de hoje é sobre isso. Então, logo após a vinheta, falaremos sobre este devido tempo. Belezinha, salve, salve, voltamos aqui, tá? Então, vamos lá, galera. Para começar, para vocês entenderem, eu tenho que apresentar para vocês, tá? Aqui está o nosso quadril, tá ok? Como dito na última aula que eu falei sobre o quadril, desnivelamento de quadril. Como eu disse, a gente vai dividir a aula em algumas partes, porque o quadril é muito complexo, então eu tenho mais 2 aulas de quadril fora esta, ok? Senão vai ficar muito grande o conteúdo. Então, temos aqui o quadril, ok? Como aqui, anexo, né, no mousezinho. Estou com dificuldade aqui por causa da luva, tá? Vou estar tirando a luva aqui. A gente está mexendo no computador, ok? Então, o quadril representado por essa figura, eu expliquei sobre os encaixes, né, das nossas articulações que a gente tem aqui. E a gente tem aqui as nossas proteções, né, que são as cartilagens, que o protege. Beleza. Então, vamos no que interessa. Então, primeiramente, para a gente falar sobre anteversão pélvica, que é um dos desvios posturais que a gente tem no nosso quadril. Então, eu tenho que explicar aqui a introdução sobre a coluna vertebral para vocês entenderem, tá? Então, nós temos aqui a nossa coluna vertebral, que é formada por 7 vértebras cervicais, que é essa parte rosada. Depois temos a coluna aqui torácica, que são formadas por 12 vértebras torácicas, que é essa estrutura meio amarelada. E nós temos 5 vértebras lombares, que são representadas por essas vértebras azuis. E, por último, nós temos o sacro e essa pontinha aqui é o cóccix. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Então, nós temos aqui o sacro e o cóccix, né? O sacro e o cóccix, ele é uma peça única, como vocês podem ver lá na figura do outro lado, do quadril, ó, tá vendo? Então, nós temos o sacro, né? E o cóccix, essa parte mais fininha que é o cóccix, ok? E esse restante aqui é o sacro, ok? Então, voltando aqui ao desenho da caveirinha aqui da coluna, então, o sacro e o cóccix, como vocês podem ver, a coluna vertebral, ela é toda apoiada no sacro e no cóccix e, consequentemente, no quadril, uma vez que o quadril faz parte ali da sustentação do sacro e do cóccix, tá? Então,
para vocês começarem a entender a postura humana e o tipo de desvio postural que pode causar no quadril, tá? Então, prestem bem atenção nessa figura aqui, que mais para frente vocês vão começar a entender melhor o porquê do desvio postural, tá? Então, voltando a citar o sacro e o cóccix, juntamente com o quadril, logicamente, eles são responsáveis aqui pela sustentação. Você está vendo como a parte lombar, as 5 vértebras lombares, elas são apoiadas no cóccix, ok? E nossa toda a coluna, ela apoia uma sobre a outra. Então, caso haja algum desvio postural, essas vértebras irão se moverem para um lado ou para o outro, ok? Vamos dar sequência, então. Então, nós temos aqui a anteversão e a retroversão da pelve. Então, hoje não iremos falar sobre a retroversão ficará para a próxima aula. Então, hoje nós vamos falar sobre anteversão pélvica, que é essa figura aqui escrita aqui, anteversão. Então, como vocês podem ver, a anteversão pélvica causa mais ou menos aqui esta figura aqui. O quadril, ou seja, o glúteos, ele gira, né? Ele tem um giro e esse giro o torna a pelve para trás, fazendo com que essa concavidade aqui da região lombar ela seja comprimida, tá? Então, o ideal da coluna é que se tivesse uma coluna postura correta, essa postura aqui é onde eu apresentei o slide anterior, onde o sacro, né, mas ali o quadril, o cóccix, ele tem a base de sustentação da sua coluna. E já nessa figura mais para frente aqui, a sua coluna vertebral ela fica sem base de sustentação, porque sua pelve rodou, causando a anteversão pélvica, ok? Então, é muito importante, gente, que vocês procurem um profissional de educação física qualificado, credenciado e que cobrem a sua avaliação física e sua avaliação postural. É primordial que vocês façam a sua avaliação postural para que no futuro vocês não venham sofrer consequências de exercícios que foram prescritos, que na verdade vocês não poderiam ter feitos e com isso agravando a lesão que às vezes vocês nem sabiam. Então, se você sente dor na lombar, friso, continue a assistir essa aula, porque vai beneficiar muitas pessoas, tá? Então, vamos dar continuidade. Então, eu trouxe aqui algumas fotos reais de anteversão pélvica, ok? São alunos, clientes, como vocês podem ver, ó, a pelve está rodada para trás, a pelve está rodada para trás, a pelve rodou. No que a pelve rodou, criou-se uma curvatura lombar. Ó, como vocês podem ver, criou-se uma curvatura lombar. Criou-se uma curvatura lombar. E na outra foto, de uma senhora mais de idade, uma anteversão pélvica, pior ainda um pouco do que a outra, e como vocês podem ver, criou uma curvatura lombar, E essa curvatura lombar não é boa, como eu disse na última videoaula, que essa curvatura lombar, ela comprime as vértebras. Então, se ela comprime as vértebras, entra nesse mesmo fato que eu expliquei da última aula. Se a gente passa a ter a compressão de vértebras, a gente passa a comprimir e, possivelmente, dependendo do grau de compreensão das vértebras, a gente pode estar criando hérnias, tá? E essas hérnias podem afetar aqui os nervos, comprimindo o nervo ciático e, assim, trazendo dores insuportáveis, tá? Então, volto a dizer aí da importância de uma realização de uma avaliação física e uma avaliação postural para que possivelmente vocês não venham a se machucar, tá? Então, foi apresentado para vocês aqui de forma real a anteversão pélvica, ok? Vamos mais para frente.
Então, isso aí que eu quis dizer, tá? Anteversão pélvica. Então, o ideal da pelve, como vocês podem ver aqui, é que o sacro e o cóccix, eles têm um apoio em cima da coluna vertebral. Vocês podem ver que a coluna vertebral, ela tem um apoio ótimo aqui das vértebras. Uma vez que a pelve roda para trás, uma vez que a pelve roda para trás, a gente causa hiperlordose lombar, que é uma acentuação da lordose lombar. A gente já nasce com um certo grau de lordose lombar. Utilizando a figura da frente, a gente nasce com um pouquinho de lordose lombar, que é o normal da nossa coluna, ela ter esse desvio para boa conservação das vértebras, então, e sustentação. Então, a gente já tem. Mas quando a nossa pelve roda, vocês podem notar que as vértebras, elas passam a não ter sustentação em cima da pelve, do sacro e do cóccix. E isso gera consequências drásticas aí. Então, além de um desvio postural chamado anteversão pélvica, além de adquirir anteversão pélvica, todas as pessoas que tiverem anteversão pélvica vão ter também a hiperlordose lombar. Então, um desvio postural chama o outro. Então, toda vez que a pelve roda para trás, você tem o desvio postural chamado de hiperlordose lombar. Mas nos slides para frente, vocês vão entender o porquê que todas as pessoas que têm anteversão pélvica, elas têm hiperlordose lombar. E aí vocês vão ter um entendimento melhor sobre o que eu estou falando. Então, sempre ressalto, vou reiterar aqui, a boa orientação faz a diferença. Procure um profissional de educação física orientado e qualificado, tá? Para estar fazendo a precisão de exercícios de treinamento e exija a sua avaliação física e sua avaliação postural, pois quase toda a população brasileira ela possui desvio postural devido à tecnologia, à má postura e à inatividade física, ok? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso próximo slide aqui. Então, eu estou representando para vocês aqui a anteversão pélvica. Como vocês podem ver, a anteversão pélvica é quando a pelve gira para trás. Então, vocês estão vendo aqui, a gente tem forças opostas puxando a pelve para baixo e a gente tem forças opostas puxando a pelve para cima. Então, essas duas musculaturas aqui, elas puxam a pelve para baixo, né? Elas puxam a pelve para baixo. Então, essa musculatura aqui, que é a musculatura do ilho-psoas, ela puxa a musculatura, essa musculatura ela é encurtada, fazendo puxamento da vértebra. E os eretores da coluna, que se ligam aqui no quadril, elas também se encurtam e ajudam a acabar de puxando a pelve para trás. Mais para frente eu vou elucidar melhor, tá, esse fato aqui. Tá ok? Então, é isso que causa a anteversão pélvica. A anteversão pélvica é causada por desarmonias de forças, como eu disse na última videoaula. O nosso corpo humano ele tem que ter harmonia de forças, ou seja, todos os nossos músculos têm que estar fortemente harmonizados. A gente tem que ter 100% de força no isquiotibiais, que é os posteriores de força, e 100% de força nos quadríceps. A gente tem que ter 100% de força na região do abdominal e 100% de força na região dos eretores da coluna. Tá? Então, se alguma dessas musculaturas ficam mais fortes e mais fracas em relação às outras, elas vão causar o desvio postural. Então, friso de novo a importância do professor de educação física que é qualificado. Então, procure um professor de educação física qualificado, porque musculação não é brincadeira.
não é só abrir um estabelecimento e colocar as pessoas para fazer atividade física. A musculação é maravilhosa, é uma ferramenta que é possível, muito possível, é uma das melhores ferramentas que tem para a gente estar tratando os desvios posturais, dentre outras patologias, ok? Então, vamos para o próximo vídeo, próximo slide. E aqui, dando continuidade, é o que eu quero explicar para vocês, o que eu estava explicando no slide anterior. Então, aqui é uma coluna normal, ok? Nós temos uma coluna normal, então apresentamos aqui a anteversão pélvica, tá? Anterior tilt quer dizer anteversão pélvica, tá? Tilt aqui seria o quadril, anterior, anteversão, ok? Então, o que acontece quando a gente tem a anteversão pélvica? Você pode ver aqui, ó, que a pelve rodou para trás. Então, como você pode ver, né, a pelve rodou para trás, por quê? Né? Os músculos abdominais, eles estavam alongados e o glúteo máximo e os isquios tibiais, eles estavam alongados, ou seja, aqui tinha 40% de força, estou colocando um valor fictício para vocês entenderem. Então, nessas regiões a gente tem 40% de força e no desenho à frente a gente tem os músculos encurtados, shortness muscles, músculos encurtados, tá? Então, os músculos encurtados são esses aqui, representados aqui pela cor azul, tá bom? Então, quando a pelve ela roda para trás, a gente tem um encurtamento do reto femoral, que é o músculo que passa aqui no quadríceps, ou seja, na nossa coxa. A gente tem um encurtamento do ilho-psoas, vou estar mostrando para vocês na nossa prótese anatômica, essas musculaturas para vocês compreenderem. Então, para a gente ter a anteversão pélvica, a gente tem um encurtamento do reto femoral, a gente tem um encurtamento do ilho-psoas e a gente tem um encurtamento dos eretores da coluna, que começa da parte da nuca e vai até aqui o quadrado lombar, tá? Que passa também pelos eretores da coluna ali. Ok? O quadrado lombar é situado bem próximo ali à região do finalzinho aqui, do começo da pelve, do finalzinho da lombar, ok? Então, essas musculaturas encontram-se encurtadas. Então, veja bem que interessante, né? Então, essas musculaturas, como eu disse, que estão alongadas, elas estão 40% de força, 40% de força, e aqui, vamos supor que está 100% de força, 100% de força, 100% de força, ou seja, a força maior ela tem capacidade de exercer um grau de encurtamento muscular, ela encurtou, ou seja, se prendeu, e as musculaturas de trás que estavam frouxas, elas deixaram a pelve rodar, desse jeito aqui. Então, essa minha mão aqui, ela representa os músculos anteriores da coxa, tá? E esses músculos que representam supostamente aí os posteriores. Então, o anterior da coxa ele encurtou e os posteriores eles alongaram, fazendo então, uma vez que super alongados, eles cedem para encurtamento, uma vez que o reto femoral é comprimido, então ele puxa a pelve e a pelve roda e sobe, ok? Então, eu vou elucidar isso melhor em forma aqui da nossa prótese, tá? Então, vamos lá. Vou organizar aqui o material para vocês entenderem o que eu estou falando de forma real, ok? Vamos trazer aqui o nosso quadril, como vocês já conhecem, já acompanharam da última videoaula. Vou passar para vocês. Então, aqui é o nosso quadril. Esse aqui é o sacro e
essa parte mais atrás aqui, ó, é o cóccix, bem no finalzinho, tá? Vou ligar lá, cóccix, cóccix sacro, ok? Então, veja bem, eu falei que o encurtamento muscular se dá-se por quê? Porque a gente tem o encurtamento desses músculos e desse músculo. Então, esse músculo aqui é o ilho-psoas. E olha que legal! Como eu falei para vocês no segundo slide, afeta a nossa coluna, por quê? Né? Esse azul é nossa coluna lombar. Então, o ilho-psoas, ele tem origem aqui ele tem origem aqui no nosso quadril e inserção aqui nas vértebras, tá? Então, veja bem, ele se liga aqui do ponto da coxa e ele se liga aqui no ponto da lombar. Então, é um músculo que vem da lombar até o nosso osso aqui do fêmur, que representa a coxa, tá? Então, esse músculo é chamado de ilho-psoas e esse músculo aqui para baixo aqui a gente tem o reto femoral. Então, esses dois músculos, o reto femoral pega no quadril e na coxa e o isquio tibial ele pega no quadril, na coxa e pega na região lombar, ok? Agora eu vou virar o quadril aqui de lado para vocês entenderem o raciocínio lógico. Então, a gente tem a curvatura humana normal, vocês podem ver a curvatura humana normal, tá? Que é essa parte azul. E aqui, por cima, nessa toda a região, desde a cabeça até aqui, a gente tem os eretores da coluna. Então, quando o ilho-psoas entra em encurtamento muscular e os eretores da coluna entram em encurtamento muscular, automaticamente os músculos estão comprimidos, ou seja, eles estão tensos demais. Então, o que acontece quando a musculatura ela encurta? Então, quando o ilho-psoas, que é esse músculo da frente, tá, e o reto femoral, juntamente com os eretores da coluna se encurtam, reparam bem a coluna vertebral. Eu vou fazer o encurtamento do músculo. Quando o músculo encurta, a pelve sobe e olha lá como muda a curvatura da lordose lombar, então criando uma hiperlordose lombar. Então, quanto mais a gente curva, quanto mais a musculatura encurta, mais lordose lombar a gente causa, comprimindo vértebras, a fim de que a gente possa estar causando aí hérnias de discos e até mesmo compressões discais, criando aí uma possível comprometimento aí, tendo aí a dor ciática devido à compressão da hérnia no nervo ciático, ok? Então, elucidando de novo, pode ver, coluna normal, a pelve encurtou, a coluna vai ter um desvio maior. Coluna normal, a pelve encurtou, a gente vai ter um desvio maior, tá? Então, esse desvio maior pode causar hérnias, e essas hérnias podem comprimir os nervos e pode surgir uma dor ciática que é irradiado do quadril até a sola dos pés, ok? Então, vamos tirar aqui o bonequinho aqui. Eu acho que deu para passar com clareza aí essa parte desse conteúdo. Então, quando esses músculos eles se encontram, quando o reto femoral, o ilho-psoas e os eretores da coluna se encontram encurtados, estes, em relação aos músculos posteriores, eles causam um desvio postural. Ou seja, né, se a gente tem mais força no quadríceps e menos força de tensão no ilho-psoas, que é o posterior de coxa, e se a gente tem mais força nos eretores da coluna e menos força no abdômen, a gente causa uma desarmonia de força, causando desvio postural, que é chamado de anteversão pélvica. Aí eu volto a falar aqui a importância de se fazer exercícios
abdominais e exercícios para os eretores da coluna, tá? Que são nada mais nada mais do que são os exercícios de prancha, exercícios para as costas, que muitas mulheres não gostam de estar fazendo esses tipos de atividade na academia, porque acham que vão ficar fortes. Então, a gente tem que fazer o trabalho de reforço muscular de todas as musculaturas para que aconteça essa harmonia de forças e a gente não venha causar desvio postural. Então, é super importante fazer o trabalho de reforço abdominal, é super importante fazer o reforço de trabalho dos eretores da coluna, é super importante malhar membros inferiores, é super importante malhar membros superiores também. É muito super importante fazer o alongamento dessas musculaturas para que a gente possa estar retificando a postura e trazendo a postura à sua originalidade, que é o seu lugar ideal. Ou seja, o desvio postural, ele é sanado através de reforço muscular, que é feito na musculação e logo após por alongamentos específicos para aquelas musculaturas que estão encurtadas. Então, digo e repito, a musculação é uma ferramenta incrível e nós, educadores físicos, nós somos grandes promotores da saúde e temos como responsabilidade dar e trazer a melhor qualidade de vida para a população brasileira, tá? Nós somos capazes muito mais disso. Então, aqui eu quero passar para vocês que a musculação não é o que se vê por aí no mercado, que é só chegar e malhar. Na musculação, nós temos possíveis patologias, um monte de patologias. E essas patologias, a maioria das pessoas não sabem que tem essas patologias, as pessoas são leigas, elas têm que procurar orientação, que isso no futuro pode sair caro, tá? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa videoaula. Eu vou para o próximo slide para a gente estar esclarecendo mais algumas coisas, ok? Então, vamos para o próximo slide. Qual exercício devo fazer ou não devo fazer, tá? Então, como eu expliquei, toda pessoa que tem anteversão pélvica, a pelve roda, se você tem hipelordose lombar. Aí eu te pergunto, uma pessoa que tem hipelordose lombar, que ela não tem base de sustentação, a coluna não tem base de sustentação na pelve, é ideal que essa pessoa corra? Pense bem, se a coluna não está apoiada na pelve, é legal, e você tem hipelordose lombar acompanhada de anteversão pélvica, é legal que corra ou pula? Eu acho que não, né? Porque como a pelve ela está rodada e como eu passei o slide anterior, a coluna vertebral ela não fica na sua originalidade, então ela passa a não ter base de apoio. Uma vez ela não tendo base de apoio, você pode estar causando uma outra patologia que eu vou estar explicando mais à frente. Então, pessoas que têm anteversão pélvica acompanhadas de hipelordose lombar, tá? Todas as pessoas que têm anteversão pélvica têm hipelordose lombar, tá? É fato, porque a musculatura do ilho-psoas se insere lá nas vértebras lombares, causando, então, a hipelordose lombar, que a parte da coluna vertebral, a gente vai ter uma videoaula também sobre toda a coluna vertebral, explicando esses desvios posturais, mas não tinha como eu deixar de apresentar esse desvio postural, que é a hipelordose lombar, porque a anteversão pélvica causa hipelordose lombar. Então, pessoas que têm anteversão pélvica e hipelordose lombar, não é ideal que corram. Quanto mais correm, quanto mais pulam, mais dor na lombar vai sentir. Então, olha aí que eu falei no começo do vídeo a importância de estar vendo esse vídeo até o final. E continue vendo até o final, porque vocês vão ter mais surpresas daqui para frente, tá? Então, esse tipo de pessoas que têm esses desvios
A princípio, até ser retificada a postura, até a gente colocar a postura no lugar na sala de musculação, a gente tem que fazer esse trabalho de retificação. Logo após feito esse trabalho de retificação, constatado que a postura voltou ao normal, que a pelve desrodou e teve harmonias de forças, a gente sim pode pôr atividades de corrida e de pulo para essa pessoa e claramente com as musculaturas fortificadas. Queria ressaltar sobre a realização da mesa flexora para pessoas que têm anteversão pélvica e até mesmo para as pessoas que não têm anteversão pélvica, tá? Então, as pessoas que têm anteversão pélvica, elas têm uma musculatura frouxa e uma musculatura encurtada. Então, como a musculatura do abdômen está frouxa, ela não ajudou a segurar o rodamento da pelve, porque como o ilio-psoas da coxa e os eretores da coluna puxou, o abdômen que estava frouxo, ele cedeu para que a pelve rodasse. Então, olha essa figura aqui dessa pessoa fazendo a mesa flexora. Então, quando ela puxou, vocês podem ver aqui que ela puxou fora mais do ângulo aqui de 90 graus. Ela puxou, o que aconteceu? A pelve rodou e causou um desvio na postura, tá? Causando aqui uma alteração da curvatura lombar, tá? Ela passou da alteração da curvatura lombar. Então, elucidando de novo, como ela passou, ela teve uma compressão da curvatura lombar. Isso não é interessante ter essa compressão da curvatura lombar, que a gente pode estar causando hérnias de discos, tá? Entre outras patologias. Então, tomem muito cuidado ao fazer a mesa flexora, tá? Para que não causem aqui o desvio postural na lombar, fazendo assim que seu lombar doa, tá? Então, tomem muito cuidado, procure executar esse exercício com 100% de eficácia e 100% de angulação ali perfeita, tá? Para cada pessoa. Então, todas as pessoas que têm a anteversão pélvica e pelordose lombar, esse exercício aqui, ele tem que ser feito de uma forma mais amena, a gente tem que restringir mais o ângulo de execução, ou seja, a gente tem que observar o nosso cliente ao fazer esse exercício, em que grau ele leva a perna para cima, fazendo o ato de puxar, em que a gente não tenha a hiperlordose lombar, como vocês podem ver aqui o quadradinho de certo. Você vê que a mesma pessoa puxou em 90 graus e a pelve manteve-se no lugar e a coluna manteve-se no lugar. Então, esse é um exercício altamente lesivo, uma vez que mal orientado. Em uma pessoa que tem hiperlordose lombar, ela pode se machucar mais ainda. E uma pessoa que não tem hiperlordose lombar e nem anteversão pélvica, ela também pode se machucar caso o exercício venha a ser realizado de má forma. Então, reafirmo que a boa orientação faça a diferença. Procure um profissional de educação física qualificado e orientado que seja capaz de te avaliar e te prescrever exercícios da forma 100% segura. Então, vamos dar continuidade ao nosso exercício. Então, outro exercício aqui que tem que tomar cuidado é o glúteo 4 apoios. Como vocês podem ver, nessa primeira figura aqui, a mulher realizando o exercício de glúteos de forma errônea, fazendo com que a gente tenha a má postura aqui da lombar, fazendo a curvatura lombar, criando uma hiperlordose lombar. Então, tomem muito cuidado com os exercícios de glúteos, tá? Que nas academias são feitas. A gente passa assim, a gente costuma passar em outras academias, a gente costuma passar e olhar assim, e falar assim, meu Deus, né? Todo profissional que vê esse vídeo sabe que eu estou falando aqui.
Então, é altamente perigoso, é altamente lesivo. Tem que ter uma boa orientação, tem que ter um profissional ali do seu lado para estar te cobrando a execução perfeita. Então, como vocês podem ver, então, a má execução do exercício, ela pode trazer aqui, né, o desvio postural aqui, chamado hipelordose lombar, retificando a lordose, né? Ou seja, a gente tem uma curvatura normal da lombar e aqui ela passou da curvatura normal, já causando a hipelordose lombar, causando compressão nos discos intervertebrais e compressão das vértebras, causando possivelmente hérnias e possivelmente também dores ciáticas. E como você pode ver aqui do lado, a execução perfeita é uma vez que a execução é perfeita, o exercício ele não altera a curvatura da coluna, como vocês podem ver. Então, procurem sempre um professor credenciado e habilitado para orientarem vocês quanto a isso. Então, qual exercício devo fazer? Podem fazer todos os exercícios, uma vez que sejam orientados pelo professor. Uma vez que você tem desvio postural, vocês têm que ser bem observadas. E as pessoas que não têm desvio postural também têm que ser observadas, porque uma vez que fazem os exercícios errôneos, estes mesmos causam desvio postural. Ou seja, você pode estar causando desvio postural feito com exercícios na academia. Então, tomem cuidado. Quem já tem desvio postural, cuidado redobrado. E quem não tem desvio postural, a maneira errônea de como se faz o exercício pode se estimular o desvio postural, ok? Então, prestem atenção e busquem orientação com os seus professores. Vamos para o próximo slide. Então, aqui vamos às patologias associadas. Então, o que causa a anteversão pélvica em termos de patologia, além de hipelordose lombar, que faz a compressão das vértebras, que podem causar hérnia de disco e compressão de nervo ciático. Então, como vocês podem ver, quando a pelve roda, então aqui é uma pelve rodada, a pelve roda, tá? Como vocês podem ver aqui, a nossa vértebra, ela para de ter uma sustentação e ela passa a escorregar para frente por falta de sustentação, ok? Então, voltamos aqui a figura aqui do lado. Então, a gente tem a coluna lombar até aqui, então ela está apoiada. Então, como a pelve, o sacro e o cóccix rodou, então nossa coluna passa a deixar de ter uma sustentação. Então, com isso, a coluna vertebral, ela pode vir a escorregar, tá vendo? Ó? Escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Isso por quê? Porque causou a anteversão pélvica, e essa anteversão pélvica causou a hipelordose lombar, que teve aqui um escorregamento da vértebra para frente e, além disso, como eu disse anteriormente, a compressão do nervo ciático, que causa a dor ciática. E essa patologia associada chama espondilolistese, que é o deslizamento das vértebras por falta de sustentação devido à pelve ter rodado, criando uma anteversão pélvica. Vejam agora a grande consequência de um desvio postural adquirido, né, por má postura e inatividade física e até mesmo adquirido por erroneidade de má execuções de exercícios feitos em salas de musculação. Então, isso é muito sério. Cuidado, gente. A musculação, ela é benéfica, mas ela também machuca. Então, procure sempre um profissional qualificado que faça a diferença na sua vida, porque musculação é complexo. E hoje o sistema ele é totalmente capitalista. A grande maioria das academias, as grandes redes de academias, digamos assim, elas não estão nem aí
para o que você quer ou para o que você almeja. Eles querem que você chegue lá, faça a sua atividade e vá embora, sem ao menos estar investigando se você tem algum desvio postural ou se até mesmo você está executando o exercício de forma certa. Então, vamos tomar muito cuidado. Então, bola para frente, vamos ao próximo slide aqui, tá? Então, representando de novo as patologias associadas. Então, a gente tem aqui a elucidação de que eu estou falando. Então, primeiramente aqui, a Health Spine, que é a coluna correta aqui, ok? A gente vê que a pelve, ela tá normal, ela não rodou. E tem base, a coluna tem base de sustentação. No segundo desenho, a gente tem mais 25% de grau a mais na pelve, ou seja, a pelve rodou um pouco. No que a pelve rodou um pouco, vocês já podem ver que aqui já começa uma compressão do disco intervertebral. Vocês podem ver que a cor já muda do primeiro para o segundo. A cor já muda, a cor já passa a ficar azul mais para roxa. Isso significa compressão dos discos intervertebrais. E já causa um início de deslizamento da vértebra para frente. No terceiro desenho, a gente tem aqui, tá? De 25% a 50% de anteversão pélvica, ou seja, da pelve rodada. Então, nesse nível aqui, a gente tem maior compressão discal, maior escorregamento da vértebra e maior compressão do nervo ciático. E aqui a gente tem o terceiro grau, que é a pelve rodada a 50% a 75% da sua originalidade. Ela causa mais compressão da vértebra, mais compressão do nervo ciático e mais escorregamento da vértebra. E nós temos o último grau, que é o grau 4, que a gente tem 75% aí da pelve anteriorizada, rodada, que vocês podem ver que automaticamente ela já quase não tem sustentação nenhuma no cóccix, no sacro e na pelve, que faz um conjunto ali do seu quadril. Então, o quanto é perigoso esse desvio postural chamado anteversão pélvica. Isso tem solução? Tem solução numa sala de musculação. Um professor qualificado e orientado é capaz de retornar essa postura para o lugar, tá? Vamos tomar cuidado que nesse grau aqui, nesse grau 4, esse grau 4 já é passível, né, de uma possível cirurgia, tá? Então, é bem sério o que eu estou falando, tá? Então, vamos tomar cuidado com a atividade física. É muito perigoso. E essa patologia aqui, respondendo, é espondilolistese. Então, aqui são os estágios da espondilolistese, tá? Então, a gente tem o estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Então, procure o seu professor para que faça uma avaliação física e que não deixe sua pelve, pelo amor de Deus, que chegue no estágio 4 e que você vai precisar de uma intervenção cirúrgica nesse caso, caso venha a cometer exercícios errôneos, ok? Vamos para o próximo slide. Então, aqui no próximo slide, eu trouxe um estudo para vocês notarem o quão é perigoso e estou afirmando aqui para vocês que a maioria, 90% da população brasileira apresentam desvio postural. Então, vamos ler o estudo. Introdução, né? Que é a prevalência de desvios posturais de coluna vertebral em escolares. Eu estou falando em escolares, mas no final nós vamos discutir sobre, tá? Então, fizeram um estudo em desvios posturais de coluna em escolares. Então, vamos à introdução. Os desvios posturais fazem parte do cotidiano de grande parte da população adulta mundial. A maior parte dos estudos encontrados na literatura
são realizados com sujeitos adultos, porém, estudo com crianças e adolescentes são de grande valia, pois as chances de correção ou estabilização dos desvios são maiores. O objetivo desse estudo foi verificar a presença de desvios posturais de coluna vertebral em escolares de 10 a 15 anos de idade. Tá? Quais foram os métodos de materiais de estudos? Os estudantes, 195 estudantes de ambos os sexos, foram avaliados quanto à postura corporal e a composição corporal. A estatística utilizada foi a descritiva, média, desvio padrão e percentuais. Resultados: os desvios posturais de coluna vertebral estiveram presentes em escolares em todas as idades investigadas, ou seja, todos os alunos tiveram desvio postural. Nenhum deixou de ter. Olha para você ver a grande consequência disso. Jovens, tá? Que são fáceis de fazer essa retificação postural. Quanto mais novo a pessoa mais fácil é de fazer essa retificação de desvio postural, ok? Então, voltando, os desvios posturais de coluna vertebral estiveram presentes em todas as escolas, estiveram presentes em escolares de todas as idades. Aí vamos lá. A hipelordose cervical foi o menos prevalente, que é o desvio no pescoço, 11,28%. Hoje já está maior devido ao uso do celular, que a pessoa tem essa posição diafronte, tá? A hipercifose torácica ocorreu em 67,18%. Hipercifose torácica são pessoas desse porte, tá? Que tem as costas, que tem o peito encurtado. É uma aula mais posterior, eu vou estar explicando. A hipelordose lombar em 64% dessa população, ou seja, 64%, ou seja, de 195 pessoas, 64% das 195 tiveram problemas de hipelordose lombar e automaticamente a hipelordose lombar é acompanhada de anteversão pélvica. Então, 64% é um número grande. E escoliose, 64,62% dos sujeitos, ou seja, os dois desvios maiores que estiveram nesse estudo foi hipelordose lombar e escoliose. Como eu disse na última videoaula sobre desalinhamento de quadril, o desalinhamento de quadril causa escoliose e a anteversão pélvica causa a hipelordose lombar. Então veja a importância disso, tá? Aí está falando que menos de 20% dos sujeitos de cada idade apresentaram a coluna alinhada. Menos de 20% tiveram a coluna certa, ok? Conclusões. A partir deste estudo, foi possível perceber que grande parte das crianças e adolescentes avaliados, além de apresentarem desvio posturais de coluna vertebral, não apresentaram apenas um desvio, mas sim toda uma postura inadequada, uma postura toda errada, o que compromete as funcionalidades do corpo, tá? Então, diante deste estudo, eu venho ressaltar que o estudo foi feito com crianças e adolescentes. E essas crianças e adolescentes, elas são ativas. Elas podem nem fazer atividade física, mas elas brincam, elas correm, elas pulam, elas carregam material pesado nas costas, como mochilas, e são ativas. Agora, imagina uma pessoa mais velha, que não é ativa, que está parada, é sedentária, fica bem pior. Essa pessoa passa a adquirir desvios posturais com mais facilidade devido à fragilidade e à inatividade física devido ao desuso do músculo. E o desuso do músculo causa a encurtabilidade do músculo. Aí entro, reforço e digo a importância do alongamento para o desencurtamento desses músculos que estão encurtados devido ao seu desuso. Veja bem o quão grande, maravilhosa é a nossa profissão e quão grande somos beneficiados em poder contribuir com pessoas
para que não venham adquirir lesões, e até mesmo as pessoas que têm lesões, a gente pode contribuir para que a gente possa retificar e essas pessoas não venham a ter mais essas lesões, parem de sentir dor e tenham um bem-estar. Então, é muito importante, né, o trabalho de educador físico sério e competente. Então, cobrem isso muito, tá, dos seus professores, tá? É muito importante que cada um faça a nossa parte, né? Temos muitos profissionais, mas nem todos fazem a parte que deveriam fazer. Então, vou anunciar aqui o nosso colaborador, que é o Chega Aí Pizzas, ok? Chega Aí Pizzas, essas pizzas maravilhosas, inclusive hoje a minha pizza lá em casa, lá tá? Chega Aí Pizza, estou esperando, hoje é dia de pizza, vamos comer a pizzazinha hoje. Quem não estiver seguindo, segue aí, @chegapizza aí e peça a sua pizza. Pizza maravilhosa, com preços imperdíveis, ok? Então, galerinha, essa foi mais uma videoaula sobre quadril, anteversão pélvica. A nossa próxima videoaula vai ser sobre retroversão pélvica, o contrário desse desvio postural, ok? E depois dessa aula nós vamos ter mais uma aula de quadril, que a gente vai falar sobre os tipos de quadril e tipos de pisada em relação ao quadril. Tá? Então, são aulas muito interessantes. Não percam as próximas temporadas, os próximos as videoaulas, porque são tão interessantes quanto essa aqui que eu acabei de falar. Tá bom? Ok? Obrigado, galerinha. Quem não segue a gente aí, tá? É @Clínica Esportiva Health, ok? Quem gostou, dá um like no nosso vídeo, ok? E se puder compartilhar, compartilhe essa videoaula para que chegue o maior número de pessoas possíveis, porque essa videoaula é bem interessante e a maioria da população brasileira ela tem hiperlordose lombar e não sabe por quê, e todo médico propõe intervenção cirúrgica. Porém, a gente pode estar alinhando isso aí para que a gente reforce as musculaturas e ela não chegue a ter a intervenção cirúrgica, ok? Então, vamos compartilhar esse vídeo ao máximo para poder contribuir e fazer diferença na vida das pessoas. Muito obrigado pelo dia de hoje. Gratidão.